Bem-vindos a mais um Aprendendo com a Mistral. E hoje a gente vai falar sobre vinho do Porto. Esse aqui que é um dos grandes tesouros do mundo do vinho e uma tradição na casa de muita gente, né? O vinho mais famoso e com mais reputação de Portugal. O vinho do Porto é produzido há centenas de anos. O seu nome vem da cidade de Porto, na região do Douro. E é lá que estão localizados os armazéns de envelhecimento e é de onde o vinho é exportado. O vinho do Porto é elaborado com adição de aguardente vínica para interromper a fermentação do açúcar. Ele é doce, potente e muito encorpado. A descoberta do vinho do Porto é polêmica, mas a versão mais aceita é a de que ele surgiu das disputas comerciais entre a França e a Inglaterra durante o século XVII. A coroa inglesa cobrava taxas altíssimas sobre os vinhos franceses, deixando os preços assim impraticáveis. Os comerciantes ingleses tiveram então que procurar vinhos de outros países, e eles ficaram impressionados com os vinhos potentes e concentrados que eram feitos às margens do rio Douro. Eles eram fermentados nas elevadas temperaturas da região, resultando em tintos bastante escuros e tânicos. O problema é que os vinhos continuavam vivos nas barricas durante a viagem para a Inglaterra, fazendo com que eles chegassem muito adstringentes e desequilibrados. Um comerciante inglês, então, em sua procura por vinhos para importar, acabou descobrindo uma técnica em um mosteiro na cidade de Lamego. Os monges adicionavam conhaque nos vinhos que ainda estavam fermentando. O álcool do conhaque matava as leveduras, o que parava o processo de fermentação e resultava em uma bebida mais doce e equilibrada. Esse método de vinificação fez sucesso e foi adotado por muitos produtores da região, nascendo assim o vinho do Porto. Encorpado, doce e de graduação alcoólica mais elevada, ele caiu no gosto dos consumidores ingleses. Isso proporcionou o surgimento de várias casas de vinho do Porto. Produtores ingleses que elaboravam, produziam e exportavam vinho do Porto para a Inglaterra. No século XVIII, o mercado desse vinho cresceu muito, levando alguns produtores a turbinarem vinhos de baixa qualidade e já oxidados com a adição do açúcar. E para evitar que a imagem do vinho do Porto fosse abalada por conta disso, o Marquês de Pombal instituiu em 1756 uma série de normas para a produção desse tipo de vinho. Elas incluíam a proibição de adição de açúcar aos vinhos e a proibição do uso de uvas de outras localidades. Nesse período, os vinhedos das regiões vizinhas foram arrancados para garantir a força dessas medidas. Dessa forma, nasceu uma das primeiras regiões demarcadas do mundo todo. Os vinhos do Porto são produzidos na região do Douro. É uma região quente e de solos pouco férteis, que são ruins para quase qualquer tipo de agricultura. Como as montanhas que ficam à beira do rio Douro são muito íngremes, os produtores tiveram que criar terraços para plantar os vinhedos, que só podem ser cuidados manualmente. Por lá, durante o verão, as temperaturas ultrapassam os 35 graus. A região é dividida em 3 partes a partir da fronteira com a Espanha: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. E quanto mais próxima da Espanha é a quinta, que é o nome que recebem as propriedades rurais, mais quente é o clima. Na maioria das vezes, os produtores usam uvas de mais de uma quinta nos seus vinhos. As principais uvas usadas para a produção do vinho do Porto são a Touriga Nacional, a Tinta Roriz e a Touriga Franca. Existem vários tipos de vinho do Porto, mas todos são feitos com o mesmo tipo de vinificação. A fermentação alcoólica é interrompida com a adição de aguardente vínica depois de 2 ou 3 dias. O processo de extração da cor e dos taninos que estão nas cascas das uvas deve ser rápido para garantir que os vinhos sejam encorpados e tenham bastante cor. A fermentação ocorre nas temperaturas relativamente altas e a maceração tem que ser vigorosa. A partir do momento que a fermentação alcoólica é interrompida, são os diferentes caminhos de vinificação que vão determinar o estilo do vinho do Porto produzido. Existem alguns estilos diferentes de vinho do Porto. Os mais conhecidos são o Tawny, que estão aqui do meu lado direito, e o Ruby, do meu lado esquerdo.
O Porto Ruby é o mais escuro e cheio de notas de frutas dentre os estilos, e matura menos tempo em barricas de carvalho para manter os taninos e as notas de fruta madura. O vinho do Porto mais disputado é o Porto Vintage. É um rubi de uma safra excepcional. E ao contrário dos rubis mais simples, que podem ser consumidos assim que engarrafados, os Vintage precisam de muitos anos em uma adega para mostrarem todas as suas qualidades. Existe também o Porto Late Bottle Vintage, ou LBV. Ele passa mais tempo em madeira, o que o deixa mais macio e pronto para beber. Já o Porto Tawny passa muitos anos envelhecendo em barricas de carvalho. Esse tempo de envelhecimento faz com que os pigmentos se juntem e sejam decantados para o fundo das pipas. E é por isso que os vinhos envelhecidos mais tempo são mais claros. Aqui na taça já dá pra ver, né? Mesmo na garrafa, ó. E além da cor, os aromas também mudam com o tempo. Quanto mais velhos, menos notas de frutas maduras e taninos têm os vinhos. Essas notas dão lugar a aromas como frutas secas, mel e couro. Os famosos portos 10, 20, 30 ou 40 anos são todos tawnies. Eles são produzidos com vinhos que, na média, têm no mínimo a idade indicada. O enólogo combina vinhos de diversas idades para criar vinhos que todos os anos demonstrem o mesmo estilo e identidade. E quando se fala em vinho do Porto, a maior dúvida que a gente tem é quanto tempo dura uma garrafa depois de aberta. Tem que beber tudo de uma vez, como os outros vinhos, ou a gente pode guardar por um tempo? Como é que é? Bom, como eles são vinhos bem mais potentes e alcoólicos, eles duram muito mais que um vinho normal depois que a garrafa é aberta. Os Porto Vintage devem ser consumidos por completo no máximo alguns dias depois de abertos. Os demais vinhos do Porto podem durar meses depois da retirada da rolha, desde que eles sejam armazenados de forma correta. Uma dica prática é observar o tipo de rolha do vinho. Os que são fechados com uma rolha normal, eles devem ser consumidos em poucos dias. Enquanto os que são fechados com rolha tipo essa aqui, ó, abre e fecha, podem ser consumidos em um prazo bem mais longo. Outra coisa importante é a temperatura de serviço. Por serem vinhos mais alcoólicos, eles não devem ser servidos quentes demais. Os tawnies ficam ainda mais gostosos se forem servidos levemente resfriados, a 13 ou 14 graus. Eles podem ficar tranquilamente na porta da geladeira depois de abertos. Pronto! Agora a gente já está entendendo muito mais sobre o famoso vinho do Porto. Gostaram? Você aí não deixa de seguir a gente aqui no Mistral On para não perder as melhores dicas e curiosidades do mundo do vinho. Nos vemos no próximo Aprendendo com a Mistral e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Beba com moderação.